Planilha para gerar arquivo QNAB de pagamento para o Banco Banrisul. Pagamentos via Pix. Layout 240 posições. A versão é a 10.7. Nessa planilha, primeira coisa para ser informada aqui. Como as demais planilhas, essas abas aqui para frente, detalhamento, header, tabelas e QNAB, elas podem ser desconsideradas, tá? É aqui onde existem algumas funções, algumas formas. Para iniciar aqui na aba Iniciais a gente coloca os dados da empresa. Vamos começar aqui com o CNPJ. Primeira coisa a ser informada sempre com a máscara, tá? Isso também vale para o CPF dos favorecidos. Vou colocar aqui os dados fictícios. Nome da empresa de preferência Caixa Alta. O código do banco, código do convênio, ele pode ser fornecido pela própria agência, tá? Vou colocar aqui um teste. A agência do banco. Se não tiver o dígito, pode deixar em branco. O número da conta. Dígito também, se não tiver, deixa em branco. O uso da empresa, aqui é para controle ou informações, informativos que vão dentro do arquivo. Pode deixar em branco também, caso eu vou deixar teste. A data de geração do arquivo, o que é importante falar sobre essa data? É que ela vai de acordo com a data do Windows, tá? Que nem no caso aqui, estamos trabalhando no dia 23 de outubro de 2022. Então essa fórmula aqui, fórmula do Excel hoje, ela já puxa essa data. Essa data de arquivo é a mesma que está para a data de pagamento. Bom, mas digamos que vocês vão gerar o arquivo hoje, porém vão pagar amanhã ou na próxima semana. Duas opções. Vem aqui e digita a data manualmente. Porém, se ficar digitando a data aqui, sempre que for gerar um novo arquivo, vai ter que vir e verificar qual é a data. Ou no caso, é sempre 2 dias depois, vem aqui dentro da própria forma, como ela já está puxando a data, coloca aqui mais 2, digamos que é daqui a 2 dias. E ele já vai entender que daqui a 2 dias serão pagos. Então a data de pagamento vai ser no dia 25 de outubro. Vou tirar aqui, vou deixar que a data de pagamento é a mesma do arquivo, então, 23 de outubro. Número sequencial do arquivo. De acordo com o layout, de acordo com o banco, sequencial de arquivo significa que no mesmo dia não pode ter um arquivo com o mesmo número de sequencial. Então, se usou o 1 aqui, vou gerar um novo arquivo hoje, não pode ser um de novo, tem que gerar outro, o 2 e assim por diante. Eu aconselho estar sempre mudando, independente se for no mesmo dia ou não, eu aconselho estar sempre mudando o número sequencial de arquivo aqui, tá? O tipo do serviço, o tipo de pagamento, aqui dentro tem uma lista, vocês vão encontrar salário, fornecedores, honorários, dividendos, diversos, enfim, vou deixar aqui como fornecedores. Preenchendo os dados iniciais. A única coisa que vai ter que se atentar nos próximos arquivos é esse número sequencial aqui. E a data se modificou manualmente. Se ele deixou a forma, só se preocupar com o número sequencial para não repetir o mesmo arquivo. Feito isso, vamos para a aba Informações. Nessa aba aqui são os dados para o Pix. Eu vou colocar aqui 3 exemplos de arquivo de Pix. Como a gente pode ver aqui, tem algumas informações. A chave do Pix com o telefone tem que estar o mais 55 DDD e o telefone. E para o CPF CNPJ, não pode existir a máscara. Eu vou demonstrar aqui na prática como vai ficar, tá? Esse botão apagar ele limpa se tiver alguma informação. No meu caso não tinha, só apertei só por desencargo. Então eu vou fazer aqui as 3 funções, as 3 formas de gerar um Pix. Ou melhor, 3 tipos. Primeira coisa aqui que a gente precisa se atentar, os dados, código do banco, código de agência, o dígito, conta corrente e o dígito, são dados que só vão ser obrigatórios se, somente se o tipo de chave for o 05.
dados bancários. Esse é meu primeiro exemplo. Então eu vou colocar aqui os dados de um banco. Todos fictícios, tá? Certo. Aí o nome do favorecido, vou colocar o meu nome. Número do documento, vou colocar 1. O valor do pagamento, eu vou colocar aqui R$1. O que aconteceu aqui quando eu digitei 1,00? O Excel comeu os zeros após a vírgula. Não precisa se preocupar com isso. Existe uma função aqui dentro da minha macro que vai identificar quando for se tratar de zeros à esquerda e ele vai complementar com 2 casas decimais após a vírgula. Se eu fosse digitar aqui 1,55, ele iria entender. 1,50 centavos, ele já não vai entender, ele vai começar o zero à esquerda. Porém, a macro vai entender que se trata de 1,50. No caso aqui, estou falando de R$1. E o CPF ou CNPJ? Aqui eu coloco com a máscara, tá? Vou colocar aqui um CPF. Se for CNPJ também com a máscara. Chave Pix, como eu estou colocando aqui os dados bancários, não preciso de uma chave Pix. Já a identificação, eu vou informar aqui se trata de conta corrente, pagamento ou poupança. No meu caso, vou colocar conta corrente. E esses são os dados para o nosso primeiro teste. Posso continuar digitando aqui, posso colocar quantas linhas forem de acordo com a planilha. Então aqui o meu segundo teste, eu vou fazer por telefone. Vou marcar aqui o Pix, que é o tipo telefone. Não preciso informar os dados bancários. O nome, vou repetir aqui o meu nome. O meu documento, vou colocar documento 2, vou colocar R$1 também. CPF. E o telefone, como está discriminando aqui em cima, tem que ter um mais 55 PDD e o meu telefone. Também é uma conta corrente. O que é importante falar aqui? Se atentar. Essa coluna L ela tem que estar como texto para que quando eu digitar aqui o mais 55, ele entenda. Por quê? Digamos que aqui esteja como geral. E se eu for tentar digitar mais 55 e o telefone der um Enter, o Excel vai apagar o mais para mim. Ele não vai entender. E preciso que esse mais esteja aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um aspas simples e colocar um mais. Só que essa é uma solução paliativa. Ou o correto é eu deixar isso aqui como texto. E vou colocar um mais 55. Aí agora ele vai entender que é um telefone. E o meu terceiro exemplo aqui é o de CPF e CNPJ. Vou colocar aqui mesmo o nome. Documento 3. Valor R$1. CPF vou colocar o mesmo. Aí aqui, a chave Pix do meu CPF é a mesma que está aqui, tá? Mesmo CPF que eu informei aqui no favorecido tem que ser o mesmo da chave. A diferença é que CPF sem a máscara. Ok? Conta corrente. E fica válido a mesma informação. Se aqui tivesse como geral, eu vou apagar aqui, ó. Tá como geral, eu vou digitar. O que o Excel vai fazer aqui nesse caso? Ele vai apagar o zero à esquerda. E aí vai dar erro lá na minha chave. Então eu preciso, solução paliativa é colocando um aspas simples e o DDD, complementando com zeros para ficar aqui o CNPJ válido. Ou vindo aqui, forçando a coluna inteira a ficar no formato de texto. E aqui estão os meus 3 exemplos. Eles estão válidos aqui. Foram digitados bonitinho, tudo correto. O
que eu preciso fazer agora? Vou clicar aqui no botão QNAP. Esse botão vai entrar nessas abas aqui e vai gerar um arquivo para a gente com os dados informados. De acordo com a velocidade do computador, da internet, e a quantidade de lançamentos vai ser a demora para gerar esse arquivo, tá? Aí, o que me pede aqui para começar? O usuário de rede. Para quem não sabe, esse usuário de rede fica aqui, eu vou abrir aqui. Eu vou entrar aqui no meu computador, na unidade C, usuários. E aí, eu vou pegar o meu usuário aqui, nesse caso é esse, e eu vou digitar aqui. Idêntico, tá? Como nesse caso faltou uma letra no final, mas eu vou dar um OK porque é assim que está lá. E o nome do arquivo, vou chamar ele de teste Banrisul. Não pode ser tão grande assim, tá, pessoal? Pelo que eu li no layout, tem que ser até 8 dígitos, 8 caracteres. Eu só estou dando um exemplo, porque eu não vou importar isso aqui no banco, eu não tenho esse acesso, eu só gero o arquivo. Vou dar um OK. Se o usuário estava correto, ele vai me dar essa informação, arquivo salvo em downloads. Vou dar um OK e vou abrir aqui a minha pasta de downloads, só para ver o arquivo. Esse é um arquivo texto, 240 posições, significa que ele tem 240 caracteres em cada linha. E esse arquivo está pronto para ser salvo no banco. Ok? Bom, e aqui, botão apagar, eu vou limpar tudo que eu já informei. Eu não quero, mas digamos que todos os meses vão ser gerados os mesmos arquivos, os mesmos pagamentos. Então a gente pode deixar tudo preenchido e só modificar o valor, ou o número de documento, ou seja o que for. Vou voltar aqui para iniciais. E essas são as informações para gerar um arquivo no banco Banrisul.